Bom dia, irmãos. Estamos aqui em mais uma EBD, neste domingo. E a palavra de Deus diz em Salmos 27, que diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? Ainda que os inimigos me cerquem, ainda que as pessoas se levantem contra mim. E a palavra de Deus diz: não temerei, confia em mim. E é essa canção que nós vamos cantar agora nessa manhã. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. Se contra mim um exército se acampe, mesmo assim eu não temerei. Continuarei na força do meu Deus. Sabe por quê? Porque é Ele que vai agir sobre a sua vida e sobre a minha vida. Amém? Então vamos louvar conosco. Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. A quem então eu temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. A quem então eu temerei? Se contra mim um exército se acampe, mesmo assim não temerei. Confiarei na força do meu Deus, considerarei. O Senhor age por mim. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. A quem então eu temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. A quem então eu temerei? Se contra mim um exército se acampe, mesmo assim não temerei. Confiarei na força do meu Deus, considerarei. O Senhor age por mim. Que o Senhor venha reinar sobre as nossas vidas neste dia. Peça para o Senhor reinar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Reina em mim com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim.
a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Glória a Deus. Nesses momentos que todos nós estamos passando pelo deserto, nós não podemos dizer que um está e o outro não. Não temos como dizer que o pobre está e o rico não está. Todos estamos passando por um deserto. Mas aquele que está com Cristo, o deserto ele é diferente. Talvez você, aí na sua casa, esteja falando assim, mas eu não consigo mais nem ouvir Deus falar comigo. Ele está em silêncio. Mas quando Deus está em silêncio, meu querido, é porque Ele está trabalhando. Quando nós estamos no deserto, é porque Ele está ali, carregando no colo. Então, se você não tem ouvido a voz de Deus, não se desespere, porque Ele está trabalhando na sua vida. Confie, tenha fé. Ele tem preparado um novo tempo para as nossas vidas. Não é por um acaso que nós estamos vivendo esse tempo de pandemia. Não é por um acaso. Porque para Deus não existe acaso. Para Deus existe o que está acontecendo. Isso é de Deus. Para que Deus prepare cada um de nós. Para que nós voltamos mais fortalecidos. Aquilo que é inabalável. Se a sua fé está afetada. Aquilo que você não vê mais solução. Entregue para Deus. Se você está no deserto, como muitos estão, meu querido, Deus está com você. Creia nisso. Talvez você não consiga enxergar, como muitas vezes eu também não enxerguei isso. Mas Deus está ali. Deus estava ali me carregando no colo. E é o que Ele está com você nessa manhã. Se você não tem ouvido essa voz de Deus, lembre-se, Ele tem um novo tempo preparado para a sua vida. Pode demorar algum tempo, alguns meses, alguns dias, ou até mesmo algumas horas. O tempo nós não sabemos, mas nós queremos estar preparados para receber as promessas de Deus sobre as nossas vidas, porque é assim que eu creio, amém? Quando um novo dia começa e ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou ao que crê.
vencer. O que quero mais é me encher do teu poder. Jesus, estás comigo, a quem eu temerei. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Creia nisso, meu querido. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Eu creio, meu querido, eu creio que vai acontecer. Tome posse dessa promessa sobre a sua vida. Quando um novo dia começa e ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou ao que crê. Nem tudo que acontece dá pra entender. Olhe pela fé, olhando pela fé a gente vai vencer. O que eu quero mais é me encher do teu poder. Jesus, estás comigo, a quem eu temerei. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Vai acontecer. Amém. Vai acontecer. Vai acontecer sobre a tua casa. Vai acontecer sobre a tua vida. Promessas de Deus sobre a nossa família. Aleluia, Deus. Glória. Amém, Jesus. Nós cremos, ó Pai. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor Jesus. Que nós cremos nas tuas promessas. Senhor. Nós cremos, Senhor Jesus, que aquilo que tem sido impossível aos nossos olhos, aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar, Pai, o Senhor já tem preparado o melhor para nós, Senhor. Ó Pai, se aqueles meus irmãos que estão em casa, Senhor Jesus, talvez estão com o coração aflito, ó Pai, porque não conseguem ver
impossível. Abre os olhos, Senhor Jesus. Que a fé, Senhor Jesus, deles possa nessa hora, Senhor Jesus, realmente ser renovada. Que eles possam realmente ver, Senhor Jesus, que o que nós estamos passando agora, Senhor Jesus, é um tempo de intimidade contigo. É um tempo que o Senhor preparou para nós estarmos mais perto de Ti, Senhor. Oh, Pai querido, trabalha no coração daqueles que estão abatidos. Trabalha no coração daqueles que estão aflitos, desesperados, ó Pai. Ó Senhor Jesus, entra, Senhor, nos lares, Senhor Jesus, que estão necessitados da Tua presença, Senhor. Entra com a Tua cura, entra com a Tua promessa, entra com as Tuas mãos poderosas, ó Pai. Senhor Jesus, mostra para eles, Senhor Jesus, que um novo tempo está por vir. Que nós não fechemos os nossos olhos para ver este novo tempo, Pai. Eu quero ver este novo tempo na minha vida. Eu quero ver este novo tempo sobre o meu lar, Senhor. Oh, Pai querido, nós Te louvamos, Senhor Deus. Nós Te louvamos, Pai. Nós Te louvamos, ó Pai. Novo dia, novo tempo. A fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Nós não deixaremos de Te louvar, ó Deus. Haja o que houver. Nós não deixaremos de Te buscar, Pai. Porque nós declaramos que o Senhor é a razão da nossa vida. Nosso viver pertence a Ti, Jesus. Oh, Senhor. Não há outro Deus como Tu, ó Pai, que se importa com os Seus filhos. E o Senhor nos chama de filho. Eu vivo para Te exaltar, eu vivo para Te adorar. Que esse possa ser o nosso cântico todos os dias. Louvor e exaltação ao Teu santo nome. Amém. Tua é a glória e o poder, Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de Te louvar. Não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te exaltar. Não deixarei de Te louvar. Não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te adorar. Cante.
Cante. Tua é a glória e o poder, Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te adorar, não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te adorar. Se eu subir no alto céu, vai estar. Mas se eu descer no profundo da terra, Tu também estás, Deus. Aleluia. Vivemos para Ti. Vamos cantar em oração? Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te adorar, não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te louvar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te adorar. Amém, Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque em meio às circunstâncias, nós queremos somente ser adoradores, não somente em momentos alegres, mas adoradores também nos momentos tristes, adoradores na dor. Nós queremos Te adorar em meio às tempestades. Nós queremos Te adorar em meio ao tumulto. Nós queremos Te adorar em meio ao luto. Nós queremos Te adorar em meio à confusão. Nós queremos Te adorar em meio ao desemprego. Nós queremos Te adorar. Nós queremos Te adorar. Nós queremos Te adorar. Você pode cantar comigo aí da sua casa? Não deixarei de Te louvar. Declare ao Senhor Jesus com a sua voz. Pode estar doendo o teu coração. Talvez você não consiga nem cantar. Abre a sua boca, fala: Senhor, eu preciso Te adorar. Está doendo. Não está fácil. Mas eu preciso Te adorar. Eu preciso continuar a Te adorar. Não permita, Pai, que essas circunstâncias que o mundo está vivendo venham me tirar da Tua presença. Eu não quero sair da Tua presença, Pai. Tu és a razão da minha vida. É por isso que nós estamos aqui. Tua é a glória, Pai. Tua é a glória e o poder. Tu és para sempre Rei. Amém. Aleluia. Deus abençoe, meus queridos. Amém. Graça e paz, irmãos. É com muito prazer que nós estamos aqui reunidos novamente
para falar do amor de Cristo para cada um. Desde já, eu quero agradecer a Igreja Batista de Argentovina, quero agradecer o pastor, quero agradecer os irmãos que aqui estão, para a gente começar novamente a falar da palavra do Senhor. Irmãos, como alguns já me conhecem, outros não, mas quem me conhece sabe que se fosse aqui todo mundo presente, seria aqueles papelzinhos, aquelas questões de cada um com papel, cada um lê um versículo, e a gente bater um papo, discutir o assunto junto. Como vocês não estão aqui presentes, mas em casa vocês estão, corre lá, pega um papel para anotar, vai ter algumas atividades, alguma coisa para você fazer na sua própria casa, junto com a família, justamente para a gente manter essa comunhão com o Senhor, mesmo um distante do outro aqui no templo. Amém? O tema de hoje é: a graça de Deus é tudo. O texto básico é 2 Coríntios 12, 9, que diz da seguinte maneira: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém? Então esse é o texto básico. Então, para a gente compreender um pouquinho melhor o que nós queremos dizer aqui, em relação à graça, nós vamos ler outros textos. Então, pegue a Bíblia, porque vai ter aquela dinâmica de a gente estar trocando de textos constantemente, tá bom? E para a gente entender isso, a gente vai pegar um pouco a história de Jesus. Porque Jesus, ele nasceu, passou por todo aquele processo, morreu e ressuscitou. E tudo isso para a remissão dos pecados, que é por graça. E aí, alguns textos a gente vai entender melhor isso. Que está o próximo texto é Tito, capítulo 2, versículo 11, que diz da seguinte maneira: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esse é um texto. O outro texto também que nós vamos estar fazendo uma reflexão é o texto de Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24. Pega a Bíblia aí e vamos lá. Está dizendo assim, capítulo 3, versículo 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Para entender um pouco mais dessa graça, nós vamos só andar alguns capítulos para frente, que está em Romanos, capítulo 6, versículo de número 22 e 23, que diz da seguinte maneira: agora, pois, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E vamos estar lendo mais um texto, que está em Romanos, capítulo 8, versículo de número 1, que diz da seguinte maneira: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nessa primeira parte do nosso assunto, da graça de Deus é tudo, a gente vai compreender que a graça é de graça. Nós não temos merecimento à graça. Deus nos deu pela sua infinita misericórdia, pelo seu infinito amor, por graça. De graça recebemos. Não tivemos que pagar um preço por isso, mas o Senhor o pagou por nós. Para a gente compreender essa graça, é um amor tão grande pela minha vida, pela sua vida, que Ele passou por todo esse processo, para que nós possamos ser libertos do pecado, libertos da maldição que estava sobre todo ser humano que havia pecado. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então Deus fez isso por nós,
para que nós possamos ter esse direito, essa oportunidade de viver uma vida transformada. E a pergunta é, talvez você que está me ouvindo, todos que estão aqui presentes, talvez vocês possam fazer uma pergunta. Mas como alcançar? Uma pessoa me fez uma pergunta. Walter, eu ouço você falando, eu ouço minha filha falando, que você consegue ouvir Deus. Que você consegue ouvir e falar com Deus. Como é isso? Se eu não consigo sentir isso? Como é isso se eu não consigo viver isso? Como é isso se muitos dizem que vivem isso, mas as suas vidas não têm transformação, não há uma mudança? Como é explicar tudo isso? E aí, irmãos, eu comecei a pensar e comecei a orar a Deus para que eu pudesse responder essa pergunta. O tempo que eu tinha com essa pessoa era curta, então a gente não conseguia discorrer uma explicação. Mas você que está me ouvindo e todos que estão aqui presentes, tem essa oportunidade de entender esse conceito. Como eu consigo chegar, como eu consigo alcançar essa intimidade com Deus. De eu falar e de Deus me escutar. De Deus falar e eu escutar aquilo que Deus está falando. Como é que eu consigo isso? Como é que isso acontece? Como é que é esse processo? E a própria Bíblia vai nos orientar em relação a isso. A própria Bíblia vai começar a nos mostrar como funciona. Então, novamente, pega a sua Bíblia, vai lá no livro de Jeremias, capítulo 29, e de versículo de número 11 ao 13. Vou dar um tempinho para você já se organizar aí. Acha o versículo. Os primeiros versículos eu fiz um pouco rápido, mas era para você entender que era de graça, que é o amor, é pela misericórdia de Deus. Agora em Jeremias 29, e versículo de número 11, 12 e 13, diz da seguinte maneira: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejares. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, nesse primeiro versículo que eu li, que a vontade do Senhor é que Ele tem um pensamento bom. Ele deseja que cada um de nós vivamos o melhor que Ele tem para nossas vidas. E quando eu falo o melhor, é em todos os sentidos. Não é somente numa coisa física, mas é numa coisa de paz, de felicidade, de amor, de harmonia. É nesse sentido, um completo. Uma coisa onde você vai viver uma vida em abundância. Abundância de felicidade. Onde a sua alma vai estar cheia do poder do Espírito Santo. Onde a sua alma vai estar contente, vai estar satisfeita em ter Deus ao seu lado. Então o desejo do Senhor aqui, a primeira coisa, é que Ele tem um desejo bom. Não é um desejo para o mal, é um desejo para o bem. Então essa compreensão é a primeira coisa que a gente tem que compreender. Que Deus, Ele é um amor muito grande, Ele ama todos nós. E por esse amor, ser um amor intenso, Ele quer que a gente viva isso com intensidade. Então assim, não menospreze a palavra do Senhor. Não menospreze o que está sendo pregado para a sua vida neste momento. Não menospreze a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, reflita nela. Se decline, realmente desocupe a mente, desocupe o seu coração e simplesmente entregue os seus pensamentos, os seus sentimentos na mão do Senhor agora. Faça isso do mais profundo do seu coração. E aí o restante, com certeza, a gente vai conseguir entender cada vez melhor. O versículo 12 diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Então assim, Deus está falando que Ele quer o nosso bem, que Ele nos ama, que Ele quer o melhor para a vida de cada um de nós,
E depois ele fala: então me invocareis, passarás a orar a mim e eu o ouvireis. Olha só o que o Senhor está falando para cada um de nós. Ele está falando da seguinte maneira: olha, o conselho que eu te dou é esse: invoque o meu nome, passa a orar na sua intimidade, entre para o seu quarto, no momento reservado, me busque com intensidade, e aí eu vou ouvir aquilo que você está falando, e aí eu vou dar crédito ao que você está falando, porque você está colocando dentro do seu coração um desejo em ter um contato íntimo comigo, e com certeza eu irei fazer o restante. É isso que o Senhor está falando para cada um de nós. A nossa parte é invocar, orar, e aí ele vai nos ouvir. O versículo 13, ele diz da seguinte maneira: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Entenda bem, de todo o vosso coração. Ele não quer um coração dividido. Ele não quer um coração pela metade. Ele não quer um coração onde está preocupado com tudo, menos em ter uma intimidade com o Senhor. Ele está falando que ele quer um coração por inteiro, completo. Um coração onde ele possa achar uma morada, um espaço, onde ele ocupe todos os espaços. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja em casa, seja num trabalho online, seja na onde você estiver. Ele quer ocupar todos os espaços da sua vida. Ele não quer ocupar um pequeno espaço. Agora sobrou um tempo, eu vou dar atenção para Deus. Entenda bem, não é o Senhor que precisa da nossa atenção. É nós que precisamos da atenção do Senhor. Não sou eu, não é Deus que precisa que eu dê um tempinho que sobrou para Ele. Não, é o contrário. É o contrário. Eu que preciso, porque sem a presença do Senhor, nada eu posso fazer. E nós vamos continuar nossa reflexão, e nós vamos estar fazendo algumas leituras. E a próxima leitura está em Romanos, capítulo 10, versículo de número 9 e 10, que diz da seguinte maneira. Tempinho para você terminar aí de achar, se localizar. Mas esse texto é lindo demais. É maravilhoso esse texto. Se com tua boca confessares Jesus como seu Senhor e o teu coração crerdes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Esse texto é lindo. Esse texto ele vem mostrando justamente aquilo. O que eu quero que você entenda? Que alguns passos que nós precisamos tomar. Em Jeremias, a gente já entendeu que o Senhor quer o bem, não o mal. Nós entendemos que precisamos entregar nossa vida por completo. O nosso coração, buscar de todo o coração, buscar com aquela intensidade de quem realmente quer ter uma intimidade com Deus. E aí no texto seguinte, mas aí, como é que eu faço o restante? Aí no seguinte ele faz o seguinte: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e com o teu coração credes que o Senhor o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Como é que eu faço para alcançar essa salvação? Como é que eu faço para compreender melhor isso? Então, primeiro, eu tenho que confessar com a minha boca. Não é com a boca do meu vizinho, não é com a boca do meu marido, da minha esposa, do meu filho, não é com a boca de nenhuma outra pessoa. É com a sua boca. É com a sua boca que você tem que declarar. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e com o teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Está aí aquela reflexão que do início eu fiz. Eu conversei com os irmãos a respeito. Que uma pessoa me perguntou, como é que é esse negócio? Então a gente tem que fazer alguns passos.
E esses passos, ele precisa partir de dentro de nós. Porque o Senhor já morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados. O Senhor já falou que Ele quer o bem. E aí Ele está dando o direcionamento. E o direcionamento é a gente crer com o coração, no mais íntimo da alma, que Jesus Cristo é o Salvador. Que Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Então, esse é um passo. O outro passo é confessar. É justamente isso. Eu creio que Jesus morreu em meu lugar, para a remissão dos meus pecados. Entender que pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. É tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Tudo aquilo que minha carne quer fazer, mas que não agrada a Deus. Tudo isso é pecado. Então, quando eu entendo isso, e quando eu me arrependo dessas coisas, verdadeiramente, e eu confesso Jesus, as coisas começam a mudar. Porque aí, esse espaço que a gente não consegue ter essa intimidade, ele é quebrado e a gente está mais próximo. A gente consegue estar mais próximo de Deus. E aí no versículo seguinte ele diz da seguinte forma: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com a boca se confessa para a justiça, porque quando eu confesso isso, eu estou falando, eu creio que Deus morreu para a remissão dos meus pecados. Eu creio nisso. Então eu sou justificado por esse amor de Deus. E confessa a respeito da salvação. Quando a gente passa a ter uma intimidade com Deus, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, o que muda? O que muda, nós vamos aprender um pouco mais. Mas a gente entende, a gente confessa que Jesus nos salvou. Há uma coisa que eu não vou conseguir explicar, talvez nenhum ser humano consiga explicar. É algo sobrenatural. É um mover do Espírito Santo que toca você dentro de você, na sua intimidade. E você sente algo no sentido de entender, compreender, nem sabe como aconteceu, mas você entende. Você entende, no fundo da sua alma, que algo está mudando. E essa salvação, quando a gente confessa, essa salvação nos alcança. A gente realmente entende isso e as coisas tendem a mudar. Em Efésios 2, versículo 8 ao 10, acha aí na Bíblia de vocês também, enquanto eu acho aqui na minha. Efésios 2. Passei. É isso aí, irmãos, é assim mesmo. Enquanto eu me localizo aqui, que está tão pertinho, e eu não estou achando. E Efésios 2, versículo 8. E ao versículo 10. Um instante. Efésios, achei. Tão pertinho eu não estava achando. Vamos lá. Efésios 2, versículo 8 e 10. Diz da seguinte maneira: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que se andássemos nela. Uma das coisas que a gente vai compreender é que nada é pelo meu esforço. Porque pela graça, entendendo esse conceito de graça, que é algo que nós recebemos de Deus, ou que cada um de nós podemos receber de Deus, mediante a fé,
E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, até a fé é Deus que nos dá, para a gente crer nessa palavra. Então, se a fé provém de Deus, é Ele que nos dá, para nós acreditarmos, nós temos que fazer em Jeremias, nós temos que invocar o Senhor. Nós temos que, de todo o coração, buscar ao Senhor, na nossa intimidade. E aí Ele faz o que precisa ser feito. Mas para isso nós temos que dar esse passo. E o passo é realmente entregar a nossa vida por completo na mão do Senhor. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação ela é dada de graça. Não é uma coisa que eu falo assim, não, eu vou fazer tal coisa e vou receber tal coisa. Isso é um padrão que a gente percebe, por exemplo, no trabalho, ou qualquer outro ambiente, ou qualquer outra coisa. Porque a gente trabalha e mediante o trabalho que a gente exerce uma recompensa. Aqui, Deus é maravilhoso. Por que Deus é maravilhoso? Porque eu não fiz e estou recebendo. A Bíblia aqui colocou para nós que o salário do pecado é a morte. Então, o que eu tinha para receber era a morte. E o Senhor falou que é o contrário, que Ele nos dá vida. Ele está dando a oportunidade da gente ter vida, e vida em abundância. E aí Ele continua aqui no texto. Pois somos feituras dEle, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quando a gente entrega a vida para Jesus, quando a gente faz essa confissão, quando a gente abre os nossos lábios e fala, eu creio nesse Jesus, eu quero acreditar, eu não estou conseguindo entender agora, mas eu quero viver essa graça, eu quero saber o que é viver debaixo dessa graça, eu quero saber como é que é isso tudo, ou se de repente eu já aceitei Jesus, mas eu não tenho vivido debaixo dessa graça, no sentido de viver tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a minha vida. E aí Ele está dando a oportunidade. E Ele está falando que eu não posso fazer nada nesse sentido. E que as boas obras, Ele já preparou para que cada um de nós possamos nos ocupar com o que realmente é a vontade de Deus. Vamos entender um pouquinho melhor? Aqui também em Efésios 4. Efésios 4, versículo de número 28. E diz da seguinte maneira: aquele que furtava, não furta mais, antes trabalha, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir ao necessitado. Então, quando a gente passa a ter essa intimidade com Deus, Ele faz uma transformação por completo na nossa vida. Então, aquele que mente, não mente mais. Antes, ele passa a falar a verdade. Aquele que roubava, não rouba mais. Antes, ele trabalha para acudir ao que precisa. E aí, esse texto que vocês, cada um de nós, nos nossos lares, eu vou deixar no final, eu já deixei todos os textos que foram usados, todos os capítulos. E aí eu vou pedir para cada irmão, cada pessoa, a ler um capítulo por dia de cada texto, para entender melhor esse contexto. E aí, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Então, quando você passa a ter uma vida com Deus, de intimidade com Deus, Ele transforma tão grande, Ele faz uma transformação tão grande na sua vida, tão grande, que agora, em vez de você querer o que é dos outros, você trabalha em razão, em função do outro. E aí, por isso que o Senhor, de antemão, preparou a boa obra. É para que nós possamos estar fazendo aquilo que deseja, que o Deus deseja para cada um de nós. Acudir aquele que mais necessita. E mais necessita, eu não estou falando somente de alimento físico. Eu estou falando daquele que precisa de um alimento espiritual. Daquele que precisa ouvir palavras vindas de Deus, ouvindo palavras de transformação através da Bíblia. Então agora, você que não acreditava na palavra do Senhor, você que muitas vezes falou, essa Bíblia não serve para nada, é justamente você que Ele quer
transformar a sua vida e você vai mudar o seu discurso. O seu discurso vai ser outro. O seu discurso agora vai passar a falar que Jesus tem prazer na salvação, que Jesus ama a sua vida. Você é importante. Cada ser humano para Deus é importante. Não pense na sua cabeça que Deus esqueceu de você. Ele sempre vai estar olhando para você, olhando para a sua atitude. Que tipo de atitude você tem tido nesses tempos difíceis? A sua boca você tem aberto para abençoar ou para amaldiçoar? Você tem aberto a boca para murmurar ou para falar que Deus é bom e pode mudar todas as coisas? Então, essa é a palavra do Senhor para cada um de nós. Ele tem poder para isso. E as nossas atitudes é que vão determinar o que realmente vai acontecer nas nossas vidas e na vida do outro. No versículo, um texto também que me chama muita atenção, está em Salmo 40. Salmo 40, no versículo de número 1 ao número 3, olha só o que o Senhor faz na vida de todo ser humano que confessa Jesus como seu Salvador e que realmente entrega a sua vida por completo, de todo o coração. Esperai confiantemente pelo Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Está aí a oportunidade que você tem agora. Clamar ao Senhor. Porque o Senhor, Ele está desejoso que você creia, que você clame. E o Senhor, em outro texto, Ele diz, será que quando o Senhor vier, achará fé na terra? Em outras palavras, irmãos, para a gente compreender esse contexto, o Senhor está falando, mediante as dificuldades, você vai continuar acreditando em mim? Ou você vai confiar nas suas próprias forças? Você tem essa decisão. A vontade do Senhor é que você creia nele e unicamente nele. No versículo seguinte ele diz, versículo 2, tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Eu não sei como é os seus passos. Eu não sei na onde você tem colocado os seus pés. E o Senhor está falando, coloque os seus pés sobre a rocha que sou eu. Porque se você colocar os seus pés em mim, certamente você não cairá. Eu te sustentarei. É isso que o Senhor está falando para mim. É isso que o Senhor está falando para você. Coloque os seus pés naquilo que realmente é sólido. E o que é sólido? O Senhor. A palavra de Deus é sólida. A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus transforma. Versículo 3. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. O que a Bíblia está dizendo aqui, nesse sentido? É que você fala assim, para mim não tem mais jeito. Para mim não vai resolver. Eu não tenho mais jeito para mim. E o Senhor está falando o seguinte, que Ele pode colocar um hino novo na sua boca. Ele pode dar uma novidade de vida, uma transformação de vida na sua vida. Ele pode isso. E Ele quer fazer isso. E muitos, quando houver essa transformação na sua vida, eles vão olhar e falar assim, não acredito. Bebia e não bebe mais. Cheirava e não cheira mais. Se prostituía e não se prostitui mais. Há uma transformação. E todos vão ver essa transformação. E ao ver essa transformação, eles crerão em Deus. E temerão. E entenderão que Deus é um Deus de transformação. É um Deus de milagre. E Ele quer fazer isso nas nossas vidas. Ele quer fazer isso na vida de todo aquele que busca Ele de todo o coração. Como diz em Jeremias. Mais um texto que eu quero deixar aqui, que é o texto de Salmo. Salmo 66. Um pouquinho mais para frente. E diz assim, Salmo 66, versículo 18 ao 20. Versículo 18.
Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não teria me ouvido. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Presta bem atenção no que eu vou dizer aqui novamente. Se tem alguma coisa no seu coração que é para o seu próprio deleite, ou se no seu coração tem algo intencional de ter barganha com Deus, você não receberá nada de Deus. Mas se no seu coração, você com sinceridade, falar, Senhor, eu quero te ouvir, eu quero entender o que é ter intimidade contigo, eu quero poder ouvir o Senhor, eu quero poder falar contigo, e ouvir e ter essa comunhão contigo. E aí ele vai atender o desejo do seu coração. Se esse desejo for um desejo verdadeiro. Entenda bem, tem que ser algo verdadeiro, do mais íntimo da alma. No versículo 19, entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Entenda bem, no versículo 19, entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Por que o Senhor tem atendido a voz da oração daquele que clama, daquele que realmente busca o Senhor? Porque não há uma má intenção no coração. A intenção é boa, o desejo é verdadeiro. Então, você vai ter essa intimidade com Deus quando esse desejo for verdadeiro, quando esse desejo for sincero. Se você tem esse desejo no coração, não perca tempo. Hoje é o dia oportuno de você acertar a sua vida com Deus. Não importa se você está sozinho ou se você está com a sua família. Deus está falando no seu coração, não no coração das pessoas que estão ao seu redor. Talvez só você esteja entendendo essa oração, mas é para você que Deus está falando. E diz assim, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Lembra da graça que eu falei logo no início? Que a graça de Deus é tudo? Entenda bem, por que a graça de Deus é tudo? Porque a graça de Deus, ela transforma a vida do ser humano de dentro para fora. Ela pega no mais íntimo da sua alma e ela revela para você na onde você tem falhado. Ela revela para você o que ela quer da sua vida, o que Ele requer de cada um de nós. É para você, porque o Senhor é aquele que vai até na divisão da alma e do espírito. Ele tem como saber o que passa dentro do seu coração, dentro da sua mente. Pela graça, pela morte dele na cruz, Ele te deu a salvação em Cristo Jesus. Se você confessar Jesus como seu Salvador, se você que já confessou Jesus e clamar a Ele, Ele vai ouvir a sua oração. Mas se essa oração tiver vaidade, tiver sentimentos humanos, você não alcançará nada do Senhor. Essa é a oportunidade de você alcançar algo do Senhor. Tira a vaidade do coração. Tira aquilo que não tem agradado a Deus. E a sua vida vai ter uma grande transformação. Ele vai dar paz mesmo no meio do caos. Ele vai abrir as portas. Ele vai dar a sabedoria que você precisa. O livro de Tiago diz, se te falta sabedoria, peça a Deus. Porque Ele tem prazer em te dar sabedoria. E o livro de Salomão, ele diz, com a sabedoria, você alcança muitas coisas. E com a inteligência elas se firmam. E o Senhor te deu as duas. Ele te deu a sabedoria e te deu a inteligência. Ele te deu capacidade. Busca capacidade, mas não faça nada sozinho. Fala, Senhor, eu preciso alimentar minha família. Me dê uma alternativa. Me mostra. Põe dentro do meu coração a esperança que eu preciso. Clame a Deus. Este é o momento. E Deus está te dando essa oportunidade.
Irmãos, essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que cada um que me ouviu, cada um que está aqui, compreenda que Deus, Ele te ama. Que Deus fez tudo para que você vivesse de uma forma intensa de intimidade com Ele. Faça isso de todo o coração, como está escrito em Jeremias. E com certeza, muitas coisas irão mudar. Deixa aqui uma mensagem final. Transformação total é viver a graça, desfrutar da alegria que só os salvos podem ter. Não perca tempo. Corra para os braços de Deus, através de Jesus, que morreu na cruz para nos dar vida eterna, cheio do Espírito Santo, para fazer as obras que Ele preparou para que se ocupássemos com ela. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou pedir para você anotar aí no seu lar todos os capítulos, para você compreender melhor. Aqui você tem o caminho. Aqui você tem o direcionamento que Deus tem dado para a sua vida. Mas Ele quer um pouco mais. E esse pouco mais Ele vai revelar quando você fizer essa leitura. Cada dia faça uma leitura com a sua família. Faça essa leitura individual. Peça a Deus discernimento. Peça a Deus sabedoria para compreender o que Ele quer. Nesse momento que nós estamos vivendo. O que Ele quer da sua vida? A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Se você amar a Deus, se você buscar amar esse Deus, tudo vai cooperar para o seu bem. Talvez não da forma que você queira. Talvez não da forma que você enxerga, mas da forma que o Senhor enxerga para a sua vida. Anote aí. Os textos usados foram 2 Coríntios, capítulo 12. Na segunda-feira você pode estar lendo com a sua família. Romanos, capítulo 3 e capítulo 6. Romanos, capítulo 10. Tito, capítulo 2. Efésios, capítulo 2 e capítulo 4. Salmos 40 e Salmo 66. E eu deixei mais um salmo. Esse, você vai descobrir o porquê que eu deixei ele por último. E por que eu não trouxe ele aqui? E por que eu não li ele para vocês aqui? Porque depois que vocês fizerem toda essa leitura, você vai compreender o 67. E o 67 é o último salmo que eu deixo. É a última leitura. Desde já, eu agradeço a sua atenção. Desde já eu agradeço em nome de Jesus. E em nome da Igreja Batista de Jardim Etelvina. Faça bom uso daquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. Em nome de Jesus. E até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Amém? Graça e paz, amados. Muito bom dia. Hoje, dia 21, um dia maravilhoso, onde nós continuaremos aprendendo da palavra do Senhor. Nós já ouvimos belos cânticos, uma mensagem maravilhosa que foi pregado aqui, falando sobre tudo do amor de Deus para conosco, e estamos felizes. Queremos agradecer você por estar conosco na nossa aula online, essa nossa terceira aula, e tem sido uma bênção, tem sido maravilhoso estar com vocês este tempo aqui. É um momento oportuno, onde nós temos sim sentido a falta de ter aquele afago de todos, né, onde essa comunhão é tão maravilhosa. No entanto, saber que estamos, mesmo que online, tendo essa troca de atividades, faz com que nós não nos sintamos tão sós. E hoje nós iremos falar de amor, ou permanecer falando dele. Só que amor de um modo mais aplicável. Falaremos qual o conceito de amor na época de Jesus, segundo o hebraico. Uma conotação de aplicação desta palavra, e acredito que você será, assim como eu, tão abençoado nesta palavra aplicada. Muito bem.
Em hebraico, a palavra amor, ela tem por construção a palavra ahav, ou ahavá. Ahav, ela é composta por 3 letras do hebraico: Aleph, Rei e Vet. Quando é juntado mais uma letra no final desta palavra, que é o Vet, ela tem a conotação de amado. O interessante que gostaríamos de trazer para vocês nessa aula é o quanto a aplicação dessa palavra ela se torna diferente do que em outros idiomas. Por exemplo, nós aprendemos que no grego o amor ele pode ser distinguido em amor fraternal, amor entre marido e mulher, né? E o amor para com Deus, um amor incondicional, através do agape, através do filial, através do eros. Mas, no entanto, no que se refere ao hebraico, amor é amor. E ponto final sobre isso. Não existe divisão sobre esse sentido, mas existem conceitos e aplicabilidade. E é aqui que nós iremos falar nesta construção. O hebraico, ele se escreve da direita para a esquerda, diferente da gente, né, que escreve da esquerda para a direita. E é interessante observar uma curiosidade, já que na própria construção da palavra, na raiz desta palavra, no alfabeto hebraico, ele também é composto por números. Isso não tem nada a ver com a cabala, tá bom? Mas ele é composto por números, o seu alfabeto. E é interessante observar que as letras, elas têm nas suas classificações algo que nos ensina. Por exemplo, a primeira letra, ela tem o número 1, né? E a segunda, ela quer dizer doar. Aliás, a segunda, ela quer dizer 2 e a terceira quer dizer doar, né? Nessa construção. Então, se tivéssemos aqui, depois eu pedir para o Frank colocar para a gente, a primeira letra do alfabeto, que representa a letra 1, a segunda letra da construção desta palavra, que é a 2, e a terceira, que vai significar doar, ela nos mostra um sentido que é maravilhoso sobre ela. Um doa para o segundo. Olha que maravilha. Na construção da palavra amor, o primeiro vai doar para o segundo. Amor no hebraico é um ato que não é sentimento, mas ela é uma aplicação. Não se trata de você sentir que ama alguém, mas demonstrar esse amor para com o outro. No hebraico não há um sentido de amar sem que haja demonstração. Diferente de quando nós, no nosso idioma, nós falamos, filho, eu te amo, esposa, eu te amo, músico, eu te amo, professor, eu te amo. Mas nós não aplicamos este amor na qual nós falamos. Isso, no hebraico, traz uma condição meio que à parte do sentido desta palavra. Nós podemos aplicar isso na palavra de Deus de modo bem prático quando nós analisamos os textos. E aí nós conseguimos entender o que Deus ele tinha para falar para nós quando João, por exemplo, escreve sobre o amor. Por exemplo, em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas que tenha a vida eterna. Então, o que podemos entender sobre quando é falado amor nesse contexto? Deus amou o mundo de uma maneira tão maravilhosa. E porque Ele amou, Ele deu o seu único Filho. Logo, Ele justifica esse amor dando o seu Filho amado. Não é simplesmente uma palavra, mas é uma aplicação. Se, por exemplo, meu filho me diz, papai, eu te amo, mas ele me desobedece, ele não demonstra para mim esse amor. O mesmo é Deus para conosco. Se nós dizemos que amamos a Deus, mas não obedecemos, a palavra é vã. A palavra não tem sentido. Ela não tem significado. Não significa nada. Amor, quando se trata da leitura bíblica, ela precisa ser muito mais profunda do que simplesmente uma palavra que nós aplicamos e muitas das vezes aplicamos sem sentidos em nosso contexto. Em Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isto é uma prova. Deus prova seu amor para conosco. E como é que Ele prova isso? Ele prova enviando o seu Filho amado.
um doando para o outro. O amor de Deus e o amor segundo o que apresenta na Bíblia, na época de Jesus, o amor segundo o hebraico, ele está não falando de mim, ele está não refletindo sobre mim, mas sobre nós. Não existe individualismo no amor, mas existe coletividade no amor. O amor, ele prevalece na unidade, ele prevalece na união, ele prevalece na junção, ele prevalece no coletivo. Nós não somos feitos criaturas para vivermos isolados. Pelo contrário, Jesus disse, quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele estaria lá. O Senhor Jesus esteve sempre nas multidões. O Senhor Jesus esteve sempre distribuindo amor, porque ele é a representação do amor. O príncipe da paz, o Emanuel, o Deus conosco, que se relaciona conosco. O relacionamento é a base do amor bíblico. Por isso que nós precisamos aprender a nos relacionarmos um para com o outro, assim como também nos relacionamos com o nosso Senhor. Não é esse mandamento que Ele nos dá? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Somente dessa maneira que nós conseguimos exemplificar e aplicar este amor. Outro exemplo sobre isso que nós podemos falar é sobre o aspecto de agir. Por exemplo, em João 21:15, narra um momento em que Jesus está lá na praia comendo um peixe com Pedro. E aí, imagino eu, estou aqui imaginando eles conversando sobre inúmeras coisas, ele olha para Pedro e fala assim, ô Pedro, tu me ama, Pedro? E Pedro fala, Senhor, eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Age, Pedro. Pedro, tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. Então, Pedro, vai lá, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Ô, Pedro, tu me amas, Pedro? Ah, Senhor, você sabe de todas as coisas, sabe que eu te amo. Então, Pedro, age, apacenta as minhas ovelhas. É como se disséssemos assim, Marcelinho, tu me amas, Marcelinho? E ele dissesse, Michael, eu te amo, cara. Você é meu irmãozão. Poxa, mas você nem ligou para mim. Nem se importou comigo. Demonstre esse amor. O amor, ele precisa não ser simplesmente verbalizado. Aqui eu estou dando um exemplo do Marcelinho, que é meu irmão em Cristo e que eu amo de verdade. Né? Não estou jogando indireta não, para não ficar qualquer tipo de dúvidas. Mas o amor, ele é relacional, mas precisa de um ato. Você precisa agir. Você precisa demonstrar esse amor. O amor não simplesmente verbalizado, mas o amor em ação. Isso é motivação. O motivo que te leva a uma ação é a ação deste amor. Precisa agir. No mesmo livro de João, no capítulo 14:21, Jesus ele diz que aqueles que têm os seus mandamentos e obedecem a eles são os que o amam. Você conhece a Deus, você já ouviu sobre o amor de Deus que foi brilhantemente pregado aqui pelo irmão Walter. E você conhece tudo isso, mas você guarda no seu coração, mas não segue, não obedece. E como é que você diz que ama a Deus dessa maneira? Como é que eu posso dizer que amo a Deus dessa forma? Se eu não consigo transformar o meu verbo em ação. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é ação. O amor transforma. O amor muda. A transformação é uma forma que é mutável. O amor é o que faz gerar, é o que faz transformar, é o que se torna abundante. Por isso que Deus é amor. E outra forma de que nós podemos dizer que servimos a Deus e de que o amamos é exercendo esse amor. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeio a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Não faz nexo isso, né? Não tem liga essa ação. Você só consegue amar a Deus se você conseguir amar o seu irmão. Não é possível
Não é possível. Guarda isso no seu coração. Não é possível você amar a Deus e odiar a seu irmão. Não é possível. Sabe por quê? Porque o seu irmão, assim como você, é a imagem e semelhança de Deus que o criou. Deus o formou à sua imagem e semelhança. Sabe por quê? Jesus, ele conta a parábola de que de 100 ovelhas que haviam, uma se perdeu. E nesta parábola, o pastor foi buscar aquela ovelha porque ele a amava. Sabe por quê? Porque ele disse que a vida de uma única pessoa valia mais do que o mundo inteiro. Então como que você pode odiá-la? Como esse amor que transforma habita dentro do seu coração e permanece o seu coração duro? Não faz sentido. Jesus, ele disse que ele vinha para dar vida e vida em abundância. Nenhum lugar permanece o mesmo depois que o Senhor passa por ele. O meu não permaneceu. De nenhum dos que estão aqui permaneceu igual. E creio que o seu também não permanece igual. É hora de amar. Ame mais. Julgue menos. Deixe o julgamento para o Senhor. Você e eu, nós não fomos chamados para julgar ninguém. Você foi chamado para amar. Você foi chamado para abraçar. Hoje só virtualmente, mas serve. Manda uma mensagem dizendo assim: sinta-se abraçado por mim. E eu digo: sinta-se também. Estamos mutuamente abraçados. A ação é que move o coração. E essa comunhão é o que exerce o amor de Deus. E é isso que Jesus pregava naqueles dias. É isso que se prega nos dias de hoje. E é isso que se vivia com verdade naqueles dias. E é isso que vivemos com verdade nos dias de hoje. Em Atos, eles trabalhavam, pegavam o seu dinheiro e compravam os escravos para que eles se tornassem livres. Para que eles tivessem liberdade. Assim faziam os primeiros cristãos. Eles não aprisionavam os primeiros cristãos. Liberdade. Isso somente através do amor. Conclusão. Nós só damos o que recebemos e guardamos. Você recebe de Deus esse amor? Maravilha. Amém. Você guarda este amor consigo? Maravilha. Amém. Que Deus abençoe. Agora compartilhe. Compartilhe esse amor. Aquilo que de graça você recebe, de graça transmita. Ame. Ame de todo o seu coração até aquele que não vai com a sua cara. Vou falar dessa maneira, de um modo mais livre. Sabe aquela pessoa que não passa com você e não dá um bom dia? Dê um bom dia para ela. Talvez o seu bom dia seja a única palavra de amor que ela recebe no dia inteiro. Talvez o dia desta pessoa será bom, porque você disse que ele seria bom. Hoje é domingo. Manda um bom dia para essas pessoas. Que bom é poder falar com você. Que bom é poder ter essa comunhão com você. Que bom é te mandar esse áudio, nem que seja de 20 minutos, como eu mando para o Marcelinho às vezes, tadinho. Aprenda que o amor é uma ação e não exclusivamente um sentimento, como já falamos. Aprendemos que amamos quando somos obedientes, pois Deus é o próprio amor. Aprendemos que precisamos julgar menos, aprendemos que precisamos amar mais, amar sem esperar receber, pois o contrário é apenas uma troca. Se você ama alguém buscando receber esse amor de volta, você não está dando, você está trocando. E isso não é amor, isso é barganha. Isso é barganha. Se você ame, ainda que este, a quem você dedica o amor, não te retribua. Porque você foi chamado para amar. Porque você é discípulo de Jesus. E como discípulo de Jesus, você faz o que o seu mestre fazia. Porque se você for diferente do seu mestre, você não é discípulo dele. Isso serve para mim. Amar, irmãos, é não ter medo. O medo termina com o amor. O amor tudo pode, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é paciente. O amor. Vamos amar. Aprender a amar-nos, não simplesmente de palavras, mas de ação. A igreja
neste início de ano, implantou o projeto Meu Relacionamento com o Pai. E o meu relacionamento com o Pai, ele trazia algumas pilares, como discipular, evangelizar, servir e comunhão. E tudo isso só é possível diante de um relacionamento de amor entre nós para com o nosso Senhor, entre nós para com o nosso Deus, por amor a Ele, porque nós o amamos, porque temos esse relacionamento de amor, nós discipulamos, nós ensinamos, nós evangelizamos, nós intercedemos, nós servimos, nós cuidamos, nós visitamos, nós ligamos para as pessoas e perguntamos: está tudo bem com você? Se não tiver, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer por você hoje? Isso é lindo. E através deste amor, nós temos comunhão. Nós temos comunhão. Nós temos um aspecto em comum. E esse aspecto em comum se chama amor aplicado. Queridos, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha sido tão abençoado quanto eu fui, quanto todos fomos. E que se tudo que foi falado aqui, você tiver esquecido de alguma coisa, eu desejo que você guarde apenas uma. Ame a Deus de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. E ao próximo, como você ama a você mesmo. Porque Ele te chamou para você ser dele um representante. Represente-o de que maneira? Amando. Porque para isso que fomos chamados. Que Deus te abençoe. Ótimo domingo, ótimo almoço, paz e até a próxima. Abraços.